O presidente da FEComércio, Darcy Piana, é o nosso convidado hoje aqui no Paraná Business. Inclui o trabalho dele também, o SENAC e o SESC aqui no Paraná, a FEComércio. Presidente, vamos primeiro falar aqui desse levantamento que vocês fazem aí sobre a situação do nosso comércio, das nossas vendas. Tivemos uma melhora de um ano para o outro aqui no Paraná, expressiva inclusive para o comércio paranaense? Olha, nós fazemos dois tipos de pesquisa. Nós fazemos que é a pesquisa de opinião, que são 2 vezes por ano, em 2.200 empresas do Paraná, grandes, médias e pequenas, dos diversos segmentos. E essa opinião é importante para que o empresário dê o seu ponto de vista com aquilo que ele espera que vai acontecer, pela visão que ele tem, pelo tempo que ele vive no negócio. Então, este ano nós tivemos um decréscimo em relação ao ano passado. No ano passado, 86% das empresas esperavam crescer acima de 10%. Isso não aconteceu em função da crise da Europa, o crescimento dos Estados Unidos que não aconteceu da forma esperada, problema da China, que houve uma diminuição de investimentos na China, e chegamos aí a 8,25% de crescimento. E para este ano, apenas 58% esperam crescer acima de 7%. Então, tirando uma média de tudo isso, nós trabalhamos com 6,25% em relação ao ano anterior, é claro. Então, assim mesmo, o comércio com esse número vai manter os empregos que nós temos, ou seja, vai manter ativo todo esse corpo de trabalho, que são mais ou menos 1.800.000 empregos que o comércio, o serviço e turismo, que são os 3 segmentos da nossa federação, vai manter. Se manter isso, evidentemente que o comércio vai estar bem, porque ele vai manter o salário, vai manter todo mundo trabalhando, vai gastar. Se gasta, obviamente gasta a maior parte disso no comércio. E temos aí também na pesquisa o levantamento daquilo que vai significar de investimento no Paraná, pensando na mobilização que vem a partir da Copa. Isso acaba sendo expressivo também? Olha, nós temos um compromisso com o governo federal, que nós assumimos com o governo federal, o Ministério da Educação, de preparar a mão de obra para a Copa do Mundo e para a Olimpíada de 2016. Então, nós trabalhamos muito firme no turismo, porque é um dos segmentos que nós temos. Então, nós temos os investimentos em cima dessa área, buscando com que os empresários comecem a entender que ele tem que melhorar o seu restaurante, ele tem que melhorar a sua lanchonete, ele tem que melhorar o seu hotel, capacitar essas pessoas para trabalhar nas suas empresas, quer dizer, e nisso o SENAC se envolve diretamente. A federação procurando fazer com que o empresário tenha uma qualificação de gestão, e nisso nós fazemos parceria com o SEBRAE, que é uma entidade parceira, também para a qualificação de gestão. E o SENAC faz a qualificação da mão de obra. São mais de 35 cursos envolvidos no turismo. Grande parte disso, ou seja, 49 milhões dos recursos do SENAC em 2013 serão destinados à gratuidade, ou seja, aqueles que têm baixa renda, oriundo de escola pública, têm isso gratuitamente. Mais um segundo acordo com o governo federal, esse dinheiro é nosso recurso. E o segundo acordo é o chamado Pronatec, que esse é dinheiro do governo federal através do sistema ES, SESC, SENAC, SENAI, SESI, fazem a qualificação nos seus segmentos, pagos pelo governo federal, também para baixa renda, oriundo de escola pública, para a qualificação dessas pessoas. Então, digamos assim, um volume extraordinariamente grande, e nós estamos falando de 17 mil matrículas para 2013, só no Pronatec, e mais 26 mil dos nossos recursos, que é o acordo que nós fizemos com o Ministério da Educação, que é o PSG, o Programa SENAC de gratuidade. Então, teoricamente, nós temos aí 41 mil vagas de qualificação de mão de obra num universo de 547 cursos que o SENAC tem à disposição dos empresários do Paraná. E a questão turística, que envolve diretamente os nossos interesses, porque está na gastronomia, está na hotelaria, está no lanchonete, esse serviço de atendimento ao turismo que está dentro do nosso segmento. Nós vivemos hoje um momento interessante. Não dá para dizer que falta emprego, que falta qualificação, principalmente. Veja bem, nós fizemos no SENAC o ano passado 121 mil matrículas, mas isso não é o suficiente. Outros também fazem, outras entidades também estão fazendo. Agora, a rotatividade, por exemplo, dos empregados em função da falta de gente, quer dizer,
traz esse aborrecimento todo. Eu diria que até 2014, 2015, nós estaríamos com essa situação praticamente resolvida, porque não só nós, mas eu falo pela nossa entidade, o SENAC, nós temos 17 unidades do SENAC em construção, nós já temos 20 entregues no meu mandato, nós estamos com 34, com mais 17, serão 51 unidades no estado, e a nossa capacidade em 2015 provavelmente serão de 200 mil matrículas por ano presencial. E agora entramos num programa de EAD à distância, com cursos que já este ano nós estamos acima de 40 mil e até o final do ano devemos ultrapassar a casa dos 100 mil alunos em qualificação por distância, ou seja, presencial alguma parte, por isso nós estamos fazendo esse avanço todo para ter em todas as regiões do Paraná as nossas escolas, para que ele possa, então, fazer a sua parcela, que não é a distância, para cobrir essa deficiência que o país tem, pelo menos no nosso estado do Paraná. Vamos falar de um outro trabalho adicional que é feito aí na sua área, que é a recuperação de alguns pontos fundamentais para as cidades. Nós tivemos, por exemplo, aqui o caso da Riachuelo, não só pela questão estética, mas social mesmo ali, da valorização da rua, de você ter o centro preservado. Como é que funciona? Como é que se obtém recursos para isso? Ora, nós fizemos o acordo do Paço da Liberdade, que foi, na verdade, uma solução que nós encontramos junto com, então, o prefeito de Curitiba, hoje o governador do estado, Beto Richa, que nos cedeu o Paço por 25 anos, mais 25, e aí o SESC, que é nosso braço social, fez o investimento para transformar aquilo num centro de cultura. Obviamente que se eu tenho um centro de cultura, com todas as atividades culturais que envolvem a área cultural, num local daquele, num espaço daquele, com a qualidade que aquele prédio tem, restaurado, foi restaurado do jeito que ele era, vai levar gente. Hoje nós temos em torno de 3 mil pessoas dia. Como é que esse povo vai passar por uma praça que tinha uma feira livre, que tem casca de banana, óleo no chão, quer dizer, traz uma série de problemas. Nós não temos... temos preocupação, sim, com as pessoas que ganham a sua vida em cima disso, mas procuramos ajudá-los para ser transformado naquilo de uma outra forma. Ajudamos o entorno, porque com o entorno degradado do jeito que estava, com lojas de roupa velha, com móveis usados, a depreciação comercial começou a andar por ali apenas pessoas que não tinham recurso para gastar, e com isso foi depreciando mais ainda a questão da segurança naquela região toda. Então, buscamos parceria com a prefeitura, que arrumou a rua, arrumou a calçada, iluminação. O SESC buscou, aliás, o SENAC, o SESC e a Federação buscaram um parceiro com o SEBRAE para qualificar os empresários daquele entorno todo. São 1.013 empresários que se foram qualificados. O SENAC qualificou a mão de obra dessa gente toda. A Federação, de novo, buscou com a Câmara de Vereadores a redução do IPTU para quem arrumasse a frente da sua loja, 50% do IPTU durante 10 anos com desconto. Aqueles que arrumavam o prédio inteiro, eles teriam uma redução de 100% durante 10 anos, ou seja, um autofinanciamento. Daí a Federação buscou um parceiro de tinta, que cedeu a tinta gratuitamente, permitido, claro, que fosse transformado isso num processo de propaganda para a fabricante de tinta, quer dizer, isso também permitiu. Então, nós entregamos ao empresário local um projeto pronto que ele traria apenas com a mão de obra. Quer dizer, com isso melhorou a região, os comerciantes passaram a voltar, triplicou o preço comercial daqueles espaços que estavam alugados, melhorou a questão da moradia, porque passou a ter tranquilidade de segurança, porque daí nós trabalhamos junto com a Polícia do Estado, a Polícia Civil, Militar e a questão da Prefeitura também para ajudar nesse processo todo. Ajudamos toda a área social dessa região aí com o SESC assistindo em alimentação e tudo aquilo que o SESC faz na área social. Quer dizer, ou seja, transformamos a Riachuelo numa rua hoje que está mudando o eixo turístico de Curitiba. Quer dizer, porque ela tem um valor arquitetônico importante. Exatamente. A gente não nota isso. Quem passa ali de carro, né, não sabe o que é aquela rua. O expresso ali não se passava ali? Eu convidaria todos a passar por ali a pé hoje para que ele possa ver aqueles prédios que tem ali, aquelas construções antigas que são maravilhosas e que, teoricamente, nós não víamos mais isso. Porque a gente passava ali e, quando passava rapidamente e procurava se preocupar com a segurança
e não de ver a beleza que ali tem. Então, hoje vem a segunda rua, que é São Francisco, que foi entregue no final do ano passado, também mexido na calçada, mexido a iluminação baixa para ficar mais claro, mexido a estrutura de atendimento dali, não estaciona mais veículos, e ali vai sair uma rua de gastronomia trabalhada pelo Senac para fazer com que ali a gente tenha bares, restaurantes, estrutura de cafés, como acontece com o Café do Paço, que é maravilhoso e tem dado um exemplo para os empresários de que com o nosso hoje já tem 6 cafés iguais em Curitiba, ou seja, promovendo também a área econômica desse processo. Então, acho que foi um programa bonito, muito bem estruturado, que hoje já está em 6 cidades do Paraná e passou a ser um programa do Sebrae Nacional, porque o programa é da Federação do Comércio. Mas somos parceiro e abrimos mão. O Sebrae hoje faz isso no Brasil inteiro, como exemplo, mais uma vez, que o Paraná leva ao Brasil um bom projeto. Outras cidades podem também fazer a recuperação a partir desse projeto e com a participação do empresariado local? Pode. Nós temos no Paraná, por exemplo, Castro, centro de Castro, nós temos Francisco Beltrão com a rua Assis Cavalheiro, nós temos a rua Santos Dumont de Maringá, nós temos a rua Sergipe de Londrina, da onde o nosso cadeião, que nós assumimos também para restaurar o cadeião, que é a primeira cadeia do norte do Paraná, vai virar um centro de cultura para o norte do Paraná. E temos mais o centro de Marechal Cândido Rondon. São as 6 cidades do Paraná que estão sendo trabalhadas no mesmo sentido da Rua Riachuelo e a Rua São Francisco, ou seja, o entorno do Paço da Liberdade. Mas este programa já foi lançado, eu estive presente, inclusive, em Porto Alegre, com o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Esses 4 estados o Paraná fez a apresentação, com o Sebrae comandando esse processo a nível nacional, e eles, com certeza, será levado aos outros estados brasileiros, e eu tenho esperança de que a gente agora, na próxima etapa, nós não temos fôlego, nem financeiro e nem estrutural para atender todas as cidades numa única vez. Mas está na fila para ser atendido Paranaguá, Morretes e Antonina, a nossa próxima etapa, para tentar fazer com que o nosso litoral possa melhorar o turismo, porque os nossos investimentos, por exemplo, da Federação, do SESC, no litoral, para ajudar também com o nosso hotel em Caiobá, com o nosso centro de convenções, quer dizer, uma unidade nova do Senac em Paranaguá. Estamos fazendo um trabalho grande também no litoral para fazer com que o turismo seja a alavanca desse processo do crescimento daquela região ali. Claro que o Porto é o grande puxador disso tudo, vamos ter aí grandes investimentos que a nossa federação, junto com as outras entidades parceiras do nosso G7 e o governo do estado estão trabalhando em cima de recursos para que o nosso porto possa superar as dificuldades que nós temos da saída e entrada de produtos agrícolas, comerciantes mesmo do nosso segmento, para que o litoral tenha seu devido crescimento, porque ele precisa de ajuda. Então, esse trabalho está sendo feito integrado em todo o estado do Paraná. É importante entender também que as prefeituras muitas vezes não têm o sentido da valorização dessa arquitetura histórica do ponto de vista do turismo, né? Nós temos pequenos exemplos, mas bons exemplos, como é o caso da Lapa. Morretes também tem um bom estado de conservação, mas não é toda a cidade que tem a sorte de ter essa visão. O senhor acredita que dessa forma se pode criar essa valorização, entender que aquilo não é simplesmente restaurar fachada antiga, mas é dar outra vida para a cidade, dar um valor maior para a cidade, de forma turística e também econômica? Ora, é lamentável que muitas vezes elas não são restauradas, elas estão reformadas. E mudam a estética e mudam uma história. Mas, fundamentalmente, essas cidades são procuradas pela sua história, pelo que tem de história nessa cidade, pela sua arquitetura. Isso é fundamental. Nós não vamos para a Europa, para Roma, para Paris, para Milão, para essas cidades, Assis e tantas outras cidades. Nós vamos para o quê? Cidade de mais de 1000 anos. E é a atração de lá. Por que nós estamos jogando fora aquilo que nós temos? Olha o nosso caso do Paço. O dia que eu entrei no Paço, junto com o Beto Richa, para mostrar a estrutura dele, nós encontramos algumas pessoas, que a gente dá o nome de mendigos, que estavam fazendo fogo no assoalho, tirando lascas de madeira das portas históricas de 1914. Quer dizer,
honestamente, não posso dizer que chorei, mas correu lágrimas de ver um patrimônio histórico daquele naquela situação, com a água que descia do teto, perdendo todos aqueles acervos artísticos, afrescos que tem naquela sala de atos que ali está, que foram recuperados por 68 artistas que trabalharam 2 anos e meio para recompor tudo aquilo. Então, isso para nós, por exemplo, hoje, para a capital do estado, para o estado do Paraná, é a nossa história que está ali. É um ponto histórico, né? E também até o museu passou por ali. Quando cheguei em Curitiba, aqui em 1964, a prefeitura era lá. A gente ia pagar o imposto lá. Depois passou para museu e depois abandonaram. E, quer dizer, lamentavelmente tem. Com as outras cidades, por exemplo, tem mesmas situações. O caso do Cadeião de Londrina. O nosso escritor de Londrina, o Pellegrini, vai ter uma homenagem toda especial lá, porque ele subiu numa máquina de um trator que veio para derrubar aquilo tudo. E ele não deixou, ele subiu e não deixou fazer isso. Para preservar o prédio. Para preservar o prédio. Então agora nós estamos restaurando a cadeia, vai ficar como era e dentro sendo adaptado alguns processos para poder ter ali um processo de cultura. Quer dizer, a hora que a delegacia de polícia sair do outro pedaço do cadeião, naquela esquina, nós vamos ampliar a nossa capacidade para fazer eventos culturais, para fazer pintura, artes, quer dizer, cafés, biblioteca, toda uma estrutura como nós temos aqui no Paço, da onde nós temos inclusive uma gravadora que é para promover os nossos artistas, os nossos cantores, compositores, para gravar a sua música, porque ele não tem recurso para pagar 80, 100, 200 mil reais para fazer uma gravação, ele vai lá e faz de graça. Quer dizer, essa é a nossa missão do SESC na área cultural, quer dizer, ou seja, promover, fazer com que a arte cresça e que as pessoas possam sobreviver daquela arte que ele é capaz de fazer. Então, nós estamos fazendo isso lá e juntando a área cultural com a área de saúde, que é o esporte, e com isso eu estou promovendo a questão econômica junto, porque se eu faço um evento cultural, eu estou trazendo gente para ficar num hotel, para almoçar, para jantar em restaurante, para movimentar veículos, posto de gasolina, pneu. Quer dizer, a corrida movimenta o pai, o tio, padrinho, que traz junto. Quer dizer, então, uma corrida de rua numa cidade, por exemplo, que nem Cornélio Procópio, 1.200 atletas correndo. São de 18 municípios da região que vêm movimentar economicamente. Então, a gente procura unir a cultura com o esporte, com a saúde, que é naquela questão do próprio esporte promove isso tudo, e a parte econômica junto. Quer dizer, então, eu acho que a gente está conseguindo movimentar o estado do Paraná em cima dessas pequenas coisas que a gente está procurando fazer. É importante lembrar e entender que são entidades que trabalham numa parceria, que é a FEComércio, SENAC, SESC, com áreas aí de representatividade, área social e área de qualificação. São as 3 áreas principais. Veja bem, o SESC faz saúde, educação, esporte, lazer e assistência social. Só na assistência social, por exemplo, nós estamos num programa chamado Mesa Brasil, que nós atendemos 189 instituições de caridade o ano passado em 26,8 milhões de complemento de refeições. Mais a questão da sopa e pão, que são em torno de 7 mil sopa e pão todos os dias entregue às instituições, principalmente aqueles de idade ou crianças pequenas que recebem uma sopa com todos os ingredientes necessários de manutenção e mais um pão especial que tem os produtos que são complementares a uma refeição. Quer dizer, isso não era uma missão do SESC como princípio, mas como nós podemos fazer e não colocamos recurso nisso, apenas a logística. Claro que a estrutura é nossa, o custo dessas pessoas são nossas, mas nós não compramos produto para entregar. Nós ganhamos de graça, recebemos de doadores e fazemos a logística para que isso seja entregue nessas instituições. Na questão da saúde, por exemplo, são mais de 9 milhões de atendimentos por ano. Quer dizer, você imagina a área odontológica, que é praticamente com valores irrisórios, porque a gente cobra um pouco para poder aumentar a nossa capacidade, mas aí tem a área de educação. Nós temos hoje 34 mil contraturnos em parceria com o Estado, temos quase um outro tanto com as prefeituras e que nós mesmos fazemos no Estado inteiro. Então,
é um número, são 45 milhões de atendimentos que o SESC fez no ano passado. Então, nessas áreas que ele tem, e o SENAC, na outra ponta, a questão da qualificação de mão de obra, que é fundamental para nosso segmento comercial e de serviço, o próprio pessoal de turismo que faz esse trabalho todo. Então, é um atendimento retribuindo aos nossos empresários, que é o que contribui para o SESC e SENAC, que os nossos recursos são oriundos desse pessoal. Então, é o retorno a ele dos seus recursos que são aplicados. Quer dizer, cada um paga um pouco e a grandiosidade desse trabalho é feita com essas entidades comandado pela federação, que é o órgão máximo de classe dos empresários. E que teve agora uma fase recente de descentralização, principalmente chegar ao interior? Na verdade, eu sou suspeito que eu assumi a federação e assumi esse compromisso e acho que isso deveria ser feito e foi interiorizado as ações da federação. Quer dizer, nós temos hoje um trabalho em todo o estado do Paraná. O ano passado, com orgulho, o SESC já conseguiu chegar nos 399 municípios. Algum evento foi feito nesses municípios. E o SENAC, nós chegamos já a 265 municípios do estado e pretendemos até o final desse ano, se não atingir os 399, que são casos mais específicos, às vezes municípios pequenos que não têm estrutura, porque eu não tenho condições de ter uma unidade em cada município. Então, tem umas carretas que foram compensando isso tudo, umas carretas que já são 3 do SENAC, são 2 de gestão, uma de lanchonete e padaria e a outra de beleza. Quer dizer, está chegando mais uma de saúde. E o SESC tem 2 de odontologia, ou seja, de odonto-SESC, que nós chamamos, que é da área vocal, e 2 bibliotecas que seguem as pequenas cidades, faz um acordo com a prefeitura, atendemos as escolas durante o dia e depois das 5 da noite vamos para a praça pública emprestar livro para a população. E aqui vem um fato importante que não dá para a gente esquecer. Aqui na capital e nas grandes cidades, nós temos perda de 1,5% dos livros emprestados. No interior, nessas pequenas cidades, é 0. A população que não tem a chance, passou a ter uma chance de ter um livro, são 3 mil livros colocados à disposição deles, eles devolvem 20, 30 dias depois, quando a carreta passa de volta. Então, é um trabalho extraordinário que está sendo feito para atender os municípios do Paraná. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela presença com a gente aqui na Bandeirantes. Muito obrigado também a você que ficou ligado aqui no programa. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio, Vestibular FESP e Fomento Paraná, Governo do Estado. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba. Band Cidade, jornalismo com credibilidade. Boa noite. Bem-vindo ao Band Cidade. Os fatos mais importantes do dia você vê aqui na Band. A emoção do clássico, a briga pela liderança isolada. Mesmo com chuva, dezenas de pessoas acompanharam a simulação. De segunda a sexta, 10 para as 7 da noite. A notícia com competência E credibilidade. Band Cidade, a informação não para na Band.